Bom, olá, meu nome é Giovana, sou estudante de Letras Português e Espanhol no IFSP de Avaré. Atualmente, sou integrante aí do edital de mobilidade estudantil, então estou estudando aqui no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, curso de línguas estrangeiras, com foco em espanhol. Essa pesquisa tem como destaque, né, a literatura indígena e a literatura brasileira, né, a partir de uma perspectiva decolonial, uma perspectiva antirracista. Se intitula Literatura Indígena e o Indianismo, a construção da imagem do indígena em um Caraíba, uma história do pré-Brasil, do autor indígena Daniel Munduruku, e o Guarani, do autor José de Alencar. Essa pesquisa está sob orientação da professora doutora Danusa Américo Felipe de Lima, e tem como apoio o programa de pesquisa, né, do CNPq, o PIBIC, de ações afirmativas. O período romântico da literatura brasileira, ele fortaleceu uma perspectiva fantasiosa e estereotipada sobre o indígena no Brasil, né? Então, frequentemente nesse período, nessa literatura, os indígenas vão ser descritos como submissos e como pessoas que assimilaram os valores europeus. Então, passaram a ser, a partir dessa visão eurocêntrica, né, civilizados. Isso vai compactuar aí com o mito do bom selvagem, né, do Jean-Jacques Rousseau, onde ele traz essa ideia de que o homem é bom e a sociedade o corrompe, né? Então, essa ideia de bondade é onde o indígena vai ser colocado, né? A literatura de viagem, produzida pelos navegadores europeus, eles vão auxiliar na difusão dessa ideia de bom selvagem, né? Por exemplo, quando o Américo Vespúcio descreve os indígenas como pessoas de uma bondade inocentíssima ídole e também como gente mansa e tratável. Então, a todo momento, na literatura de viagem, os indígenas são colocados como seres inocentes, né? Que precisam de tutela. E aí, a partir disso, que a gente percebe o quão urgente é o questionamento dessa ideia, né, que infelizmente se estagnou no tempo e vai comprometer não só a construção de uma sociedade mais justa, né, uma sociedade antirracista, como também vai interferir aí na preservação do conhecimento e na cultura desses povos tradicionais. Bom, a pesquisa ela tem como principais objetivos, né, fazer uma análise de forma comparativa as duas obras literárias, o Guarani, do escritor romântico José de Alencar, que foi publicado em 1857, e a obra O Caraíba, uma história do pré-Brasil, do autor contemporâneo indígena Daniel Munduruku, que foi publicado em 2010. Para além disso, também tem-se como objetivo discutir a imagem cristalizada do indígena no imaginário brasileiro, assim como também a reivindicação dessa imagem através da literatura produzida pelos próprios povos indígenas. E aí essa discussão vai de encontro com o cumprimento da Lei 11.645, de 2008, que visa garantir o ensino da história e da cultura indígena por meio da literatura. O que a gente tem hoje, majoritariamente, não só em sala de aula, como em diversos âmbitos da sociedade, é uma perspectiva eurocêntrica. Então, é essa literatura indígena que vai também permitir, né, uma visão que seja contrária a essa perspectiva do europeu, né, de como ele contou a história. Agora nós temos povos tradicionais narrando, né, estando de fato como protagonistas dessa história e dando sua perspectiva sobre essas situações. Como fundamentação teórica para essa pesquisa, foram consultados autores como Aníbal Quijano e o Boaventura de Souza Santos, que vão trazer uma perspectiva pós-colonial e possibilitaram também uma análise histórica e social contrária ao eurocentrismo, como Robert Schwartz e o Alfredo Bose, que vão fundamentar as teorias dos imaginários e estereótipos sobre a identidade indígena e também sobre a colonialidade na obra alencarina, né? E também o Antônio Cândido, que contribuiu para uma análise e interpretação das obras, considerando fatores internos e fatores externos, né? As condições no qual os autores estavam inseridos, não somente uma análise estrutural da obra, mas também uma análise histórico-social. Como material e métodos foram utilizados aí um levantamento bibliográfico, a leitura, a reflexão e a escrita sobre os fenômenos históricos da colonização, uma análise crítica do texto literário, como já dito anteriormente, correntes teóricas do pós-colonialismo e do pensamento decolonial, fugindo aí da ideia de eurocentrismo, realmente o ensino da literatura e o cumprimento da Lei 11.645. Partindo para os resultados e discussões, né, os povos indígenas eles têm uma característica muito forte, que é a oralidade, né, através dela que são passados aí as cosmovisões, os costumes, as histórias e o conhecimento de geração em geração. Entretanto, houveram aí diversas ações, né, ao longo do tempo que influenciaram o apagamento e o silenciamento dessa tradição da oralidade dos povos indígenas. O exemplo disso é em 1758, quando o Marquês de Pombal proibiu o uso do tupi no Brasil e instaurou o português como língua oficial, com a finalidade de enfraquecer a ação dos jesuítas, né, para com os indígenas. E aí isso acabou também, de certa forma, influenciando no surgimento da literatura indígena. Quando a sua língua materna é proibida, você passa a usar da língua do colonizador que lhe foi forçada para registrar a sua história, né, e impedir o apagamento. Então, é um dos fatores que influencia aí o surgimento da literatura indígena.
A literatura indígena, ela surge em meados dos anos 80, né? Tem como característica principal ser escrita por indígenas, e tem como finalidade aí, como já dito anteriormente também, o registro e a preservação da cultura e o conhecimento indígena, como também a reivindicação de uma nova perspectiva. A literatura indígena, tem-se aí que ela iniciou nos anos 80, né, 1980, a partir da publicação do livro Antes o Mundo Não Existia, dos autores indígenas o Mussim Panlon e Tomalan Kiniri, que são pertencentes ao povo Dessana do Amazonas, e a partir disso, diversos autores passaram a surgir, né, tais qual Omiliane Potiguara, Ailton Krenak, o Olívio Jecupé, o Cacauerá, Márcia Cambeba, e o próprio Daniel Munduruku, que é o ator que aqui a gente considera. E esses autores vêm contribuindo no letramento, tanto na educação infantil, né, através dos livros paradidáticos, né, do ensino na educação básica, como também nas investigações acadêmicas, como estamos aqui hoje. A literatura indianista, por outro lado, é a literatura que é caracterizada pela sua escrita por não indígenas, né? Entretanto, colocando o indígena como um personagem que tem características da civilização, né, do que se entende por civilização do europeu, né, assim como outros valores atribuídos, né, pelo europeu. Então ele surgiu ali, a literatura indianista, né, surgiu no final do período do arcadismo, ganhando destaque e força no romantismo. O Brasil, naquele momento, estava passando por um período de busca por sua identidade, né? Ele recém havia se desvinculado de Portugal, né? Tinha acabado de adquirir a sua independência, então existe essa necessidade de buscar uma identidade brasileira, de buscar sua nacionalidade. E aí o índio, né? O indígena, vai ser escolhido junto com a natureza como símbolo dessa nacionalidade. E aí, frequentemente, o indígena vai ser colocado aí como um herói nacional, né? Esse símbolo de heroísmo nacional que tem essa influência do romantismo europeu, né? Como esse vínculo, esse desvínculo com Portugal, né? Havia acontecido recentemente, ainda havia muita influência do romantismo europeu. Então, muitos traços do que vemos nos personagens da literatura indianista são características de heróis medievais, né? Como os romances de cavalaria que existiam nesse período em Portugal e em outros territórios europeus. E aí, considerando, né, essa influência na visão da sociedade brasileira, né, o Schwartz vai trazer para a gente, né, a ideia sobre a já existência desse romance no Brasil, pois a Europa já vinha influenciando, né, essa nacionalidade. Então, quando surgiu esses autores, né, segundo Schwartz, não foi nenhuma surpresa, né, porque já estava se estabelecendo uma perspectiva nessa sociedade a partir desses valores europeus. Então ele diz, né, o romance existiu no Brasil antes de haver romancistas brasileiros. Quando apareceram, foi natural que eles seguissem modelos bons e ruins que a Europa já havia estabelecido em nossos hábitos de leitura. E aí entra aí a consideração de fatores externos, né, uma análise de fatores externos para a construção dessas obras, né? O que esses autores estavam vivenciando naquele momento para descrever os personagens naquele formato. Então, o Guarani, do José de Alencar, ele faz parte dessa literatura romântica indianista, né? Então, ele toma o indígena como tema principal, o indígena é o protagonista, porém, ele vai conservar essa perspectiva colonial sobre essas pessoas, né? Sobre esses indivíduos. E aí, como resultado disso, a gente vai ter a figuração do indígena que é subserviente e que é conivente com a catequização e com a miscigenação, né? E aí vai surgir essa imagem do herói nacional, né? Desse indígena que é esse herói nacional. E aí, em contrapartida a isso, né? Como citado inicialmente sobre a imagem do bom selvagem, né? Os indígenas que não compactuarem com essa postura, né? Dos colonizadores, com esse comportamento, eles não compactuarem com a colonização, com a miscigenação, com a catequização, eles vão ser colocados como selvagens, como preguiçosos, eles vão estar vinculados a imagens pejorativas. Já em Ucaraíba, o Daniel Munduruku, ele vai trazer uma perspectiva, né, anterior à chegada dos colonizadores no Brasil. Ele vai narrar a história de 3 povos indígenas que vão receber uma profecia de um sábio sobre a chegada de algo que vai destruir todo aquele espaço no qual eles vivem, né? E aí eles são nomeados como os monstros, os fantasmas, e esses são os colonizadores. E aí, a partir da união de povos rivais, né, de um guerreiro e uma guerreira de povos rivais, que eles vão dar luz a um guerreiro, né, a um futuro guerreiro que vai proteger, né, toda aquela comunidade que ali vive, né. E aí, entendendo como o indígena é retratado nessas 2 obras, né, já que a gente está colocando aqui uma análise comparativa, e aí nessa pesquisa, para além de toda a análise estrutural da obra, né,
o foco aqui é nessa imagem dos personagens, né, o que esses personagens apresentam ao leitor. Então, na narrativa alencarina, o protagonista, né, o Peri, ele vai ser descrito como protetor dos portugueses. Ele é apaixonado pela Ceci, né, que é uma filha do português, que é a filha do português Dom Antônio de Maris, e ele vai sempre estar nesse lugar de protetor, que dá a sua vida para proteger a sua amada, né? E onde ele também se contrapõe a qualquer outra pessoa que queira prejudicar aquela família. E isso está incluso pessoas que compartilham da mesma identidade que ele, ou seja, outros povos, né, indígenas, o abandono da sua família para proteger os colonos. Outra personagem também que ganha destaque, né, nessa análise é a filha do Dom Antônio de Maris, né, que é uma indígena, a Isabel, e ela é descrita como filha de Ceci, quando na verdade elas são irmãs, né? Ela é filha do Dom Antônio de Maris com uma outra indígena. E aí, como a sua mãe morreu, ela passou a viver ali na casa com uma prima da Ceci. Ela não se identifica como indígena, né? Ela vive negando essa identidade justamente pelo ambiente no qual ela vive, que nega essa identidade também, né? Repudia essa identidade dentro do ambiente no qual ela vive. A Isabel também, ela frequentemente na obra é comparada a Ceci, né? Então existe um contraste entre as duas. A Ceci, como uma portuguesa, né? Dentro dos padrões europeus, ela é colocada como angelical, como uma menina pura, inocente, né? E a Isabel, por outro lado, é sempre atribuída a valores pejorativos, né, sendo sexualizada, justamente por essa diferença racial. Apesar dela não se reconhecer, né, e negar a sua identidade, ainda assim, essas problemáticas são direcionadas para ela. Já no romance do Daniel Munduruku, a gente tem o protagonismo do indígena, né, construído a partir de uma perspectiva que valoriza a cultura dos povos originários. E aí, para além disso, também o autor vai apresentar a desconstrução de vários imaginários que existem, né, com relação aos indígenas e às suas práticas culturais, tal como a idealização do herói, né, já que existe ali um personagem, né, o Perna Solta, que possui uma deficiência física e não pode exercer ali no seu povo, na sua aldeia, a função de guerreiro, né? E apesar dele não ter esse porte físico que queria proporcionar a ele essa função de guerreiro, ainda assim ele é o protagonista, ainda assim ele é o herói da história. A questão do antropofagismo, né, que em muitas literaturas, principalmente a de viagem, é banalizada, né, é colocada de uma forma que desconsidera toda a questão espiritual e cultural da tradição indígena com relação a isso. Então, na obra do Munduruku, ele retrata e traz um pouco dessa questão do antropofagismo, e questões como ancestralidade, organização social, cultural, como também uma das personagens, né, a Potira, que foge dessa ideia que é estabelecida ali na sua comunidade, no seu povo, sobre a mulher servir ao homem, né, ter essa relação de se casar, de ter filhos, né, de estar ali como essa base da família, e a Potira quer ser guerreira, né, ela quer ser guerreira assim como outros homens da sua aldeia, e essa ideia dela é repudiada em muitos momentos, né, e ao mesmo tempo remete a uma ancestralidade, né, essa relação ancestral com as Icamiabas, né, que é um período anterior àquele momento onde existia um matriarcado, né, onde as mulheres estavam ali sob o poder, né, e não os homens. E também a questão da cultura oral, como dito no início, né, dessa apresentação, né, a questão da oralidade no Caraíba é muito perceptível, né, a transmissão de conhecimentos, né, de busca de saber através dos mais antigos, né, dos mais velhos, como também o autoconhecimento através dessa cultura da oralidade, né, através do envolvimento espiritual dentro daquela comunidade. Então, chegando ao fim, né, como conclusão, a pesquisa apresentou a análise comparativa de maneira crítica, né, a partir de teorias decoloniais, de um romance indianista com um romance de autoria indígena. A análise ocorreu tendo como referência aspectos internos da obra, né, como as características narrativas, os aspectos externos, os aspectos sociais, como contexto de produção e disseminação das obras no ambiente escolar, tendo em vista, como dito já também, a efetivação da Lei 11.645 de 2008, que instituiu a obrigatoriedade do reconhecimento da contribuição dos indígenas na sociedade brasileira por meio do ensino da literatura, né? Existe também aí a atenção para como, de fato, que essa lei ocorra da melhor forma, né? Não é somente falar sobre a cultura dos povos indígenas, se o que for reproduzido é ainda uma perspectiva eurocêntrica. Então, também rever como que essa lei está, de fato, sendo praticada, né? Sendo colocada em prática. Aqui nós temos as referências, né? Todos os autores que foram utilizados
consultados para a elaboração dessa pesquisa ao longo de 8 meses. Bom, agradeço aos meus ancestrais que me guiaram até esse momento e que guardam o meu futuro, a minha orientadora, obviamente, a professora Danusa, que me acolheu e acolheu esse meu desejo de amor da matemática que é tão sensível e que é uma pessoa que soube me guiar por esse caminho e que permanece me incentivando na busca por novos e maiores desafios, ao Programa Institucional de Iniciação Científica do CNPq, e ao CONAEL, por estar aqui mais uma vez abordando esse assunto, né, que é tão necessário e tão urgente, né, de ser tratado dentro e fora do ambiente acadêmico. Muito obrigada.